Olá! Hoje a gente vai pegar a regulamentação de segurança alimentar do Brasil, que às vezes parece um dicho de 7 cabeças, e transformar num guia prático, numa conversa. Essa jornada é para todo mundo que manipula alimentos, que são os verdadeiros heróis na cozinha, né? Pessoas que têm a saúde de muita gente nas mãos todos os dias. Vamos descomplicar as regras para elas virarem ferramentas do dia a dia. A nossa conversa vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai entender qual é a ameaça. Depois, vamos montar um ambiente seguro. Em seguida, vamos nos preparar como heróis e, por fim, traçar estratégia para garantir que o alimento chegue seguro na mesa. Ok, vamos mergulhar na primeira parte, a ameaça invisível. Para a gente se proteger de alguma coisa, a gente primeiro precisa conhecer o inimigo, certo? E na cozinha, os maiores perigos são justamente aqueles que a gente não consegue enxergar. A primeira pergunta que a gente precisa responder é essa. Afinal, contra o que estamos lutando? O que são as famosas DTAs, as doenças transmitidas por alimentos? As DTAs, basicamente, acontecem quando alguém come um alimento contaminado. É como se fosse uma invasão silenciosa no corpo. Os sintomas já são bem ruins para qualquer pessoa, mas olha, para os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos ou gestantes, as consequências podem ser muito sérias. É por isso que esse trabalho de cuidado é tão fundamental. Tá, mas como é que esses vilões chegam até ao prato? O nome desse processo é contaminação. E os principais responsáveis por isso, nossos grandes adversários nessa batalha, são os micróbios. São seres minúsculos, mas com um poder de estrago gigantesco. Agora, um conceito que é super importante, a zona de perigo. Pensa nela como se fosse uma estufa perfeita para as bactérias. Entre 5 e 60 graus Celsius, os micróbios não só sobrevivem, eles fazem a festa. Eles se multiplicam numa velocidade impressionante. Manter o alimento fora dessa faixa de temperatura é uma das nossas principais armas. E para ter uma ideia da velocidade dessa ameaça, olha só esse número, 130 mil. É isso que uma única bactéria pode virar em só 6 horas. Isso mostra que não dá para vacilar, né? Um pequeno descuido com a temperatura e um alimento inseguro pode virar uma bomba relógio. A temperatura cria um ambiente. Mas quem transporta esses micróbios para lá? Muitas vezes, o transporte somos nós. Essa frase aqui é chocante, mas ilustra perfeitamente o nosso papel. Uma mão suja é um universo de micróbios. E é por isso que nosso próximo passo é proteger o ambiente onde a gente trabalha. Então vamos para a nossa segunda parte, o ambiente seguro. Se a gente vai lutar contra o inimigo invisível, o nosso campo de batalha, que é a cozinha, precisa ser uma verdadeira fortaleza. O ponto aqui é que cada detalhe do ambiente físico importa. Um teto limpo não é questão de estética, é prevenção. Uma tela na janela não é luxo, é uma barreira contra insetos e outras pragas. E claro, separar produtos de limpeza é uma regra de ouro para evitar a contaminação química, que é tão perigosa quanto a biológica. Um elemento essencial em qualquer cozinha é a água. E garantir que ela esteja pura é o básico. A caixa d'água precisa ser limpa e desinfetada pelo menos a cada 6 meses. Seguir esse passo a passo garante que a água, que a gente usa para quase tudo, seja sempre uma fonte de pureza e não de contaminação. E o que sai da cozinha é tão importante quanto o que entra. O lixo é um convite para pragas e um paraíso para micróbios. Então, o gerenciamento correto, com lixeiras com tampa e pedal, retirando o lixo com frequência e, o mais importante, sempre lavar as mãos depois de mexer com o lixo. Isso é inegociável. Agora que o ambiente está seguro, o foco vai para a peça mais importante desse quebra-cabeça. Vamos para a terceira parte, o herói preparado. E o herói, claro, é quem manipula os alimentos. A gente pode pensar nisso aqui como o uniforme de um herói da segurança alimentar. Cada detalhe tem uma razão. O banho diário diminui a quantidade de micróbios no corpo. O cabelo coberto é uma barreira física. E tirar anéis, pulseiras, não é por estilo. É para eliminar esconderijos de sujeira e bactérias. O uniforme limpo, usado só no trabalho, funciona como um escudo. E sem existir alguma dúvida sobre a importância de cobrir o cabelo, esse dado aqui é impressionante. 50 mil micróbios em 1 milímetro de fio de cabelo. Isso mostra como um detalhe que parece pequeno pode ter um impacto gigantesco na segurança do que a gente come. E aqui está a principal ferramenta do herói: mãos limpas. A lavagem correta das mãos é, sem sombra de dúvida, a ação mais eficaz para prevenir a contaminação. E não é só passar uma aguinha, é um ritual. Esfregar bem por pelo menos uns 15 segundos, secar direitinho e finalizar com antisséptico. Isso neutraliza a ameaça invisível. Tão importante quanto o que se deve fazer é o que não se deve fazer.
Cada uma dessas ações é uma porta aberta para contaminação. Falar muito perto da comida, por exemplo, pode espalhar gotículas. Pegar em dinheiro, que é super sujo, e depois no alimento, nem pensar. E claro, trabalhar doente é colocar todo mundo em risco. Finalmente, vamos para a nossa última parte, onde tudo se conecta. A estratégia vencedora. Com o ambiente seguro e o herói preparado, a gente precisa agora das táticas certas para guiar o alimento em toda a sua jornada. Ok, vamos entender um conceito que é a chave de tudo. Contaminação cruzada. É o inimigo silencioso que pode estragar todo o trabalho. O exemplo clássico é perfeito. A faca que cortou o frango cru leva os micróbios dele direto para o assado que já está pronto. É uma transferência direta de perigo, e evitar isso é prioridade máxima. A diferença entre o certo e o errado muitas vezes está nesses detalhes. Cozinhar bem o alimento, por exemplo, garante que os micróbios sejam destruídos. Usar tábuas e facas diferentes para crus e cozidos é a principal tática contra a contaminação cruzada. E descongelar na geladeira, isso impede que o alimento entre na zona de perigo durante o processo. Depois de pronto, a batalha continua. O alimento precisa ficar seguro até a hora de servir. E as regras são bem claras. O que é para ser servido quente, fica bem quente, acima de 60 graus. O que é frio, fica bem frio, abaixo de 5. Manter essas temperaturas é o que impede os micróbios de voltarem a atacar. A última etapa da jornada do alimento é a hora de servir. E todo cuidado pode ir por água abaixo aqui. Um buffet sem proteção, uma pessoa servindo a comida e pegando em dinheiro ao mesmo tempo, são falhas graves. A segurança tem que ser garantida até o último segundo. E no final das contas, tudo se resume a isso. Não são só regras no papel. As ações de todo dia de quem manipula um alimento são a verdadeira diferença entre uma refeição segura e um risco para a saúde. Essa pessoa é a linha de frente, a última barreira de defesa da saúde de todo mundo. E para a gente terminar, fica uma pergunta. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual pequena mudança, qual ajuste de hábito dá para colocar em prática a partir de hoje? Porque ser um herói não é sobre um grande ato isolado, mas sim sobre as pequenas ações corretas, repetidas dia após dia. A segurança alimentar começa agora.